Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou Renato Azeredo. Vamos conversar um pouco sobre reabilitação. O planejamento começa pela avaliação do seu paciente, avaliação clínica, anamnese, para você tentar identificar quais são os problemas que ele tem, até para você definir qual é a extensão do tratamento necessário dele. Então, por exemplo, normalmente quando você pega um paciente como esse, a maioria das pessoas já imaginam um facetamento para poder devolver o dente desgastado. Também acaba imaginando o uso de uma placa para poder proteger depois o caso. Isso aí é uma coisa que eu já não concordo muito e é uma coisa para se discutir depois. Mas pelo desgaste, né, e tudo acabam imaginando nas facetas. Vamos desconsiderar também um pouquinho essa recessão nesse momento. O problema é o seguinte, que muitas vezes as pessoas, os dentistas, não olham além disso. E quando a gente fala em olhar além, a gente não está falando em ver aquela questão da estética orofacial, né? Olhar o paciente como um todo. Não é isso. É olhar o paciente como um todo, avaliando a questão bucal. Isso que a gente propõe. Então, se você pega esse mesmo dente central e olha por palatina, você já vê um desgaste palatino extremamente importante, aonde você já tem que ver que isso pode ter uma repercussão ou na condição que você tem na vestibular, ou pode ter uma interferência no futuro tratamento que você vai realizar. Então, você tem que observar isso e tomar atitudes em relação a esse achado, tá? Outra coisa, avaliando o paciente um pouquinho mais de fora, você já começa a notar ali os dentes inferiores, onde houve uma tentativa de um trabalho cerâmico, com laminados de canino a canino, do 33 ao 43, onde você vê o 43 com uma fratura, você vê o 33 lá do outro lado com desgaste já sem ponta, e os outros incisivos ali, que também foram facetados, você nota que você tem trinca, você tem fratura, você tem falhas em todos eles. E essas falhas foram do quê? De planejamento. Ah, mas ele tem bruxismo. O erro está no planejamento, não está no bruxismo. Ah, mas se tivesse colocado na protetora, ele usa a placa. E ainda assim não adiantou. E é um paciente que não range mais. Ele rangia antigamente, hoje ele não range, mas ele ainda aperta. Mas houve um erro de planejamento ali. E o principal erro no planejamento não foi desconsiderar o bruxismo do paciente. Tá? O principal problema do planejamento é limitar o tratamento dele a 6 dentes, desconsiderando o bruxismo e desconsiderando os outros dentes desgastados, a questão de falta de guia para movimentos excêntricos, a questão também dos contatos. Então, o erro é a avaliação do paciente, o diagnóstico para então um planejamento. Então, esse é um caso que a gente está resolvendo no nosso curso. Então, a paciente é aquela situação. Quando a gente vai avaliar o paciente, a gente já começa olhando a paciente quando ela chega no consultório vendo o rosto, sem nenhum tipo de sorriso, mais nada. A gente já começa a ver as necessidades dela pela fisionomia dela, pelo volume do lábio, falta de suporte do lábio, falta do volume, ali o canto da boca ali na comissura com o sulco profundo, o terço da face visivelmente com uma alteração de altura. E de acordo com a pessoa vai falando e vai conversando e vai sorrindo, vai se soltando na consulta, você vai observando a forma que os dentes aparecem enquanto ela fala, em diversas posições em relação ali ao lábio, você vê a relação desses dentes com o lábio, então você já vai começando a identificar as necessidades da tua paciente, já como um todo. E daí você já começa a perceber qual é a extensão do tratamento que essa paciente precisa. Essa paciente, por exemplo, está fazendo uma reabilitação total, a boca inteira. Então, o que a gente começa a avaliar? A gente não avalia o rosto pelo rosto, a gente avalia o comprometimento que você tem nessa estética orofacial relacionado com os dentes. E você procura essas deficiências orofaciais para poder relacionar com o tratamento que você vai fazer de reabilitação oral, para você definir qual é a forma ideal desses dentes, o volume, o tamanho, qual que deveria ser a DVO dessa paciente, que ela tem que ser recuperada, tá? Então tudo isso você vai observando pela condição do seu paciente. Então normalmente o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um planejamento. Planejamento é o quê?
a gente fazer o diagnóstico. O objetivo do planejamento, antes de tudo, é que gerar um diagnóstico, identificar os problemas do paciente e gerar um diagnóstico, para então você tratar e definir depois a sequência da reabilitação. Baseado no seu planejamento, você vai fazer o enceramento. Agora, o enceramento, você tem que entender muito bem que ele é baseado na visão do dentista. É o dentista que vê a necessidade do paciente e é o dentista que vai definir qual é a nova DVO, qual vai ser a oclusão, quantos dentes vão ser envolvidos. Esse é um trabalho do dentista, realizado pela mão do técnico, mas tem que ser sempre visão do dentista. Baseado no ensinamento, a gente vai fazer um mock-up, né, um ensaio. Esse ensaio, geralmente com bisacrílica, mas também acaba sendo feito às vezes com acrílico, ele tem um problema, que a avaliação é muito imediata. Você consegue ver a estética, você consegue ver a fonética, você vê ali os movimentos excêntricos, mas você não tem como avaliar a real dimensão dessa nova oclusão no dia a dia do paciente. Por isso que nós, no nosso curso, a gente coloca, e até na nossa clínica, a gente indica a técnica da matriz incolor, né? Ou ali o BEFP, que seria o protótipo estético e funcional aderido ao dente, que a gente faz com uma resina composta, não é algo feito à mão livre na boca do paciente, ele é uma cópia exata do enceramento na boca do paciente, com resina, mas para que ele possa usar isso a médio e longo prazo e você possa realmente avaliar e validar o seu plano de tratamento. Também serve para o paciente se adaptar à nova situação oclusal, realmente testar a questão não só da fala no dia a dia, mas também a mastigação, a deglutição e todos os outros componentes que envolvem a reabilitação, todas essas outras funções. A partir desse momento, o teu paciente está reabilitado. Por quê? Porque você devolveu função, devolveu saúde e devolveu os dentes dele funcionando da maneira adequada. O material não interessa, reabilitar não é cerâmica, reabilitar é devolver. E agora que você está estabilizado, que o paciente está estabilizado e você está consciente dos seus acertos, você vai partir para a reabilitação cerâmica se necessário. Então, por exemplo, esse paciente aqui é um paciente também do nosso curso, onde ele está na fase de prova no mockup e você pode avaliar. A gente está aqui no ensaio e você pode avaliar o resultado aqui que a gente tem imediato do paciente. Só que, apesar dele se sentir confortável, falar que tá bom o volume, que está se sentindo confortável a altura da mordida, ele está falando de uma maneira tranquila, enquanto a gente não colocar isso para ele usar no dia a dia, a gente não vai ter certeza da efetividade. Já aquela mesma paciente foi feito o protótipo aderido com resina no dente dela. Então você já nota ali as mudanças no rosto dela, em comparação à situação inicial, e o melhor é que agora ela pode testar no seu dia a dia. E como ainda está em resina, a gente tem a oportunidade de fazer ajustes e adequações de acordo com a necessidade. Então, por exemplo, no caso ali, se a gente vê assim, o plano oclusal está meio torto, que nem a gente nota no inferior, a gente tem como ajustar. Se a gente não gostou do corredor, queremos expandir, ou a paciente, eu queria o dente maior, não, vamos operar a gengiva, a gente tem como fazer todas essas alterações ainda, antes de poder ir para o tratamento com a cerâmica. Essa ainda é mais outra coisa linda dessa sequência de tratamento, onde você não só consegue passar por um tempo de adaptação e validação do tratamento, mas também como você consegue fazer adequações de acordo com a necessidade que vão surgindo. Porque quando você faz uma reabilitação no paciente, você está baseado na situação inicial, você tem que entender que tudo que você vai colocar de dente na boca dela vai gerar um estímulo muscular. E esse estímulo vai gerar as alterações que talvez depois você sinta que pode ser que você foi aquém do que deveria. E você queira ir um pouco a mais, acrescentar mais o tamanho dos dentes, mudar um pouco o volume, ou às vezes um pouco a menos também. Então você ainda pode fazer essas adaptações ali nessa situação. A outra paciente do curso também mostrando também na fase de resina. Né? Então nossos pacientes todos, mesmo aquele primeira foto ainda no mockup, do ensaio com mockup, na bisacrílica, mas os três eles terminaram o curso nesse ano com a reabilitação em resina.
vão passar as festas de final de ano, tranquilo, e lá no começo de fevereiro a gente começa a fazer os ajustes necessários em cima dessa resina, se necessário, e daí a gente já parte para a reabilitação em cerâmica, tá? Então, aquela sequência que a gente passou para vocês ali, ela é muito importante. A questão não é quantos dentes você vai fazer, se menos é mais. A gente tem que ver a necessidade de cada paciente. Tem muitas vezes que a gente discute, fala assim, tem que fazer o mínimo necessário. Às vezes, o menos pode ser mais invasivo e mais traumático futuramente para esse paciente do que se fosse fazer mais. Por quê? Porque menos dente significa que o paciente já tem que ter uma situação funcional e periodontal adequada. Porque se ele não tiver, isso tem que ser corrigido. Não adianta você querer mudar dois centrais de um paciente se esse paciente não tem um guia canino, um guia de desoclusão anterior ou de lateralidade adequado para esse novo formato. Então a oclusão ela tem que estar favorecendo isso. Geralmente pacientes que têm um problema maior, eles precisam de uma reabilitação maior, uma adequação maior, porque já tem problemas funcionais associados a isso, associados com desgaste, com perda de elemento, perda de estrutura, situações parafuncionais também podem estar associadas, então você precisa trabalhar tudo isso. E ao trabalhar tudo isso, geralmente você precisa acabar envolvendo mais dentes no seu tratamento. Então, nesse próximo ano, 2020, eu quero, nós do grupo queremos aproximar esse contato com vocês via o IGTV, e a gente quer falar sobre bastante coisa. A gente quer falar sobre reabilitação, mas também a gente quer falar sobre casos menores, por exemplo, esse caso de retratamento, um caso de readequação de preparos que tinham sido mal realizados. Era um caso que não estava satisfatório, o tratamento não tinha sido ideal e você acaba fazendo. Então, são pequenos detalhes em relação ao preparo, em relação à condução do tratamento. Mas também a gente quer falar vamos falar bastante sobre reabilitação total. Qual é a nossa filosofia, como que a gente procura realizar os nossos tratamentos, tá? Qual é os nossos guias que a gente usa para determinar a recuperação da DVO de um paciente. O que a gente procura para poder definir isso? Quando que a gente recupera essa DVO? Tá? A gente vai ver também bastante sobre o impacto da reabilitação no rosto do paciente, tá? No rosto do paciente como um todo. E é isso que a gente quer falar quando a gente fala em ver o paciente como um todo. Não é olhar para fora do paciente, e sim olhar o que os dentes repercutem na face do seu paciente, como de uma maneira geral. Tá? Também vamos falar não só da cerâmica, a gente vai falar também dessa reabilitação em resina, que nem a gente mostrou ali como uma etapa da reabilitação cerâmica, mas ela também pode ser uma reabilitação definitiva. E ela pode ser usada em casos mais estéticos, mas também em casos de destruição mais avançada, aonde você faz uma recuperação com a resina composta e o paciente tem sim estabilidade e longevidade com esse tipo de tratamento. Então a gente vai conversar tudo isso com vocês nesse ano, tá? No ano de 2020. Todo mundo quer saber sobre laminado, mas dentes posteriores é o que mais aparece no nosso consultório e ficar reabilitando com pino e coroa não tem mais condição. A questão não é novas técnicas, mas ver a maneira menos invasiva que nós temos hoje em dia e com mais capacidade de longevidade e proteção ao próprio dente que está sendo recuperado, as opções que nós temos hoje. E também a própria técnica da matriz de resina composta, que a gente pode conversar. Beleza? Obrigado.